As esquerdas têm dificuldade, parece, em lidar com as redes, porque, de algum modo, talvez surpreendido ou porque perdeu uma certa ilusão. Eu vou falar a partir da experiência da imprensa. Quando saiu uma carta no jornal de algum leitor, né, chegavam milhares e se selecionavam, sei lá, 10, 15 por dia, de milhares, que representavam mais ou menos aquilo que se imaginava ser o pensamento médio ou principal de um determinado veículo. E essas cartas passavam por um filtro. O editor de cartas de um jornal era quase tão importante quanto o editor de política, que é quem é que nos lê. Hã? E até que aquela opinião saísse, o cara tinha que suar, não era assim fácil, não. Tinha gente que, depois de mandar 30 cartas, saía a carta. E enquanto não saísse, ele permanecia ali sem que talvez o vizinho dele soubesse o que ele pensava, a família. O que a rede faz é horizontalizar tudo. Isso. Renato Janine Ribeiro e meu vizinho, que tem opiniões sobre tudo, eventual, não é nenhum vizinho em particular, tá? Tô falando vizinho... Para que alguém fala, não é. Ele nunca gostou de mim. Eu sabia que ele ia falar de mim, né? Sabia que ele ia falar de mim. Ele nunca gostou de mim. Nas redes tá cheio de coisa assim, olha o que o Reinaldo me respondeu, eu não conheço a pessoa, mas enfim. O cara sai, ele fala, e às vezes ele tem milhares de seguidores, né? O povo é meio fascistoide, professor? Eu não acho. Acho que para mim seria um golpe muito grande acreditar nisso. Mas, independente das minhas razões... O senhor entendeu que a pergunta é uma provocação, obviamente. Das minhas razões, ou minhas desrazões, meus afetos, para não afirmar isso, o que eu penso é o seguinte: a sociedade humana... Bom, eu estou pensando... Eu sei que o pessoal de humanas não gosta muito hoje de falar em progresso. Para os antropólogos, progresso é um anátema. Para os historiadores, está cada vez mais difícil falar em progresso, embora a linha histórica seja muitas vezes entendida como progresso. Mas eu penso que, num sentido muito específico, dá para falar de um progresso social e político desde mais ou menos 1200, mais ou menos o final da Idade Média. Você começa a ter um papel dos juízes, um papel da lei, um Estado de Direito, que vai crescendo ao longo de vários séculos, culminando na frase famosa, ainda juízes em Berlim, que é uma frase do século XVIII, 500 anos depois. Mas, enfim... O senhor me permite, rapidamente? Um moleiro, o rei queria tirar o moleiro do caminho dele, né? E aí o moleiro disse que não ia sair, né? Houve a imposição para tentar sair, ele disse que ia apelar à corte em Berlim, apelou, ganhou. Isso. E aí disse, ainda há juiz em Berlim, quer dizer... Isso. O rei não conseguiu me tirar daqui. Hobbes não ia concordar com isso. O monarca absoluto. O monarca absoluto. Em pleno absolutismo. Então, em pleno absolutismo, você tem um crescimento do Estado de Direito, embora ainda não seja democrático. Mais tarde, nesse mesmo movimento, tem o avanço dos legislativos, que havia durante a Idade Média, são reduzidos no período absolutista, mas vai havendo parlamentos, estados gerais, cortes, né, em Portugal e Espanha, dietas nos países da Europa Oriental, e, finalmente, você tem uma democratização do próprio poder executivo. Isso, ao longo desses 800, 900 anos, tem um certo vetor com enormes paralisias, com retrocessos, tudo mais. Na nossa véspera, propriamente, nós vivemos no século XX totalitarismos. Nós tivemos 2 guerras mundiais escabrosas, tivemos o fascismo, o nazismo, o stalinismo, e o quê? 40 anos, vai fazer 40 anos agora, de repente o mundo mudou. Então, toda essa situação autoritária ruíram as ditaduras comunistas, ruíram as ditaduras pró-americanas da América Latina, mas na mesma década, na verdade, década de 80. E aí nós tivemos 30 anos em que expandiu não só a forma democrática no mundo, mas também o bem-estar das pessoas. Porque a democracia, na medida em que ela permite que os mais pobres se expressem, se façam ouvir, ela também melhora a condição de vida das pessoas. E com esse avanço todo, depois tivemos o retrocesso. O retrocesso começou após a crise de 2008. Eu penso também que aí tem um elemento econômico muito claro. Por quê? Porque o que determina muito a expectativa das pessoas é elas sentirem que tem um futuro. Quando você sente que tem perspectivas na sua vida, você tem, seu filho tem, etc., é uma coisa.
Quando as perspectivas são cortadas, como aconteceu, por exemplo, quando a antiga Iugoslávia se esfacelou, então o que acontece? As pessoas estão vivendo na carência, estão vivendo frustradas, estão tendo menos do que tinham antes ou menos do que desejam, e aí é mais fácil culpar algo que seja muito visível, por exemplo, uma etnia, uma religião, um diferente. É muito mais fácil isso do que aquilo que o marxismo gostaria, que seria culpar a classe dominante. Classe dominante é um conceito muito difícil de se elaborar. Aliás, a classe dominante ela é favorável à globalização, por exemplo, em boa parte dos países. E esses movimentos são antiglobalistas. São. E eles ficam revoltados porque são, em francês se diz laissés pour compte, os abandonados, isso tudo. Por exemplo, os coletes amarelos. Coletes amarelos, o que o Macron quis fazer? O Macron quis taxar a carbonização da economia. Inteiramente correto. Mas isso foi arrebentar nas costas de quem? Dos caras, dos vilarejos, dos villages, que a França está cheia de vilarejo, que tem um carro velho movido a diesel, gasóleo, eles chamam, e que ia pagar um imposto mais alto. E esse cara já está mal, e não tem ônibus, não tem trem, não tem nada no vilarejo dele. Então ele precisa do carrinho, os portugueses dizem carrinha, né, da van dele, meio quebrada, e no qual ele tem que colocar o tal do diesel. Então, isso tudo, essa desatenção muito grande às demandas dos mais pobres, a falência das indústrias que hoje é o cinturão da ferrugem, no norte dos Estados Unidos, tudo isso desempregou muita gente. E não é por acaso que tanto trabalhador que votava comunista foi votar na extrema-direita da Le Pen, né? Então, porque perderam essa expectativa. Que o Trump tenha tantos pobres, digamos assim, no eleitorado. E isso daí tudo me parece que é um grande desafio hoje, mas por isso mesmo eu não diria que as pessoas são fascistas. Eu diria que nesse momento o discurso fascista é um discurso fascista ou de extrema-direita, é um discurso muito fácil de entender, muito fácil de explicar. Então é muito fácil. Por exemplo, no Brexit, eu lembro que teve uma cidade do país de Gales que votou maciçamente pelo Brexit, e o que as pessoas diziam era que eram contra os imigrantes. Não havia um imigrante na cidade. E assim que aprovou o Brexit, a União Europeia cortou as ajudas que estavam mandando para aquela cidade que eram substanciais. Então os caras deram um gigantesco tiro no pé. E deram um tiro no pé por quê? Porque foram convencidos pela propaganda do Brexit de que o mal estava nos estrangeiros, né? As figuras perigosíssimas que vêm talvez com a faca entre os dentes, que vêm estuprar as mulheres, roubar os bens deles na calada da noite. Então, existe... Discurso no qual Trump insistiu no debate com Biden. Mas eu estava falando desse avanço democrático porque eu acredito que cada vez que você tem um avanço, até ele ser assimilado demora. E nesse período, que coincide com os primeiros governos do PT no Brasil, os avanços identitários foram muito grandes. Então, você tem mulheres, gays, negros, indígenas receberam mais atenção que nunca tinham tido do governo, que era merecida. E, de repente, houve um pessoal todo que estava estranhando isso, que estava sentindo não muito incomodado, mas um pouco, e de repente o incômodo com isso virou um esquema explicatório dos males do mundo. Eu estou mal porque tem um negro, estou mal porque alguém tirou isso de mim, estou mal. E esse é o grande modelo da extrema-direita no mundo. A ideia de que eu estou mal porque alguém tirou o que me era devido. Ou seja, o Estado inadimpliu o contrato social? Em relação a essas pessoas que se sentem prejudicadas, elas acham que sim. Na verdade, o que acontece é que o Estado começou a dar mais oportunidades. Quer dizer, veja, a questão das cotas. Ninguém comenta a lei do boi. Vocês conhecem a lei do boi? 1968, julho. Deputado Último de Carvalho, Arena de Minas, propõe uma lei que é sancionada pelo presidente Costa e Silva, depois de passar pelo Congresso, reservando metade das vagas de escolas de agronomia e veterinária para homens do campo. Leia-se filhos de fazendeiros. Primeira lei de cotas no Brasil. Revogada quanto? 1985. Entra no ano do ato 5, alguns meses antes, termina no ano da democratização. Agora, dessa lei de cotas, ninguém fala. Todo mundo que menciona a lei de cotas fala das atuais. E tem gente que critica as leis atuais, que criariam uma distinção desmerecida. Mas quando a cota era para beneficiar rico burro, vamos dizer, que não passou no vestibular, tudo bem. Agora, as cotas atuais são para quem? São para pessoas que ralaram muito, que tiveram todas as coisas
contas contra e mesmo assim tiveram capacidade de ter uma nota que as capacita, entrando na faculdade, em 2, 3 anos, ela está no mesmo nível do não cotista, que é o que acaba acontecendo. Precisa de muita garra para você, sem nenhuma vantagem, chegar lá. Professor, antes das redes sociais, que é mais ou menos o que disse o Reinaldo, alguém queria escrever num jornal, tinha que passar pelo crivo do editor. Alguém queria aparecer na televisão, o diretor de operações da televisão falava, esse cara tem talento ou não tem talento. Enfim, fazia uma peneira ali, filtrava aquilo. E é curioso que, de certa forma, isso é uma censura, né? Claro que é. É uma forma de censura. O Akerlof, o professor da LSI, o grande economista, escreveu O Mercado de Limões, né? Ele dizia, basicamente, ele escreveu a tese em 77, foi ganhar o Prêmio Nobel da Economia em 2001, depois da queda das Torres Gêmeas, no fim do ano. As torres caíram em setembro e ele ganhou o Prêmio Nobel em outubro, novembro, junto com 2 outros economistas que tratavam basicamente da intervenção ou da atuação do Estado na economia para fim de obter informação. Ali, o Prêmio Nobel, os membros da Comissão do Nobel começaram a ver a importância de conhecer informações sobre o mercado, justamente porque aqueles terroristas tinham transferido dinheiro sem que os serviços secretos notassem, dinheiro que financiou os ataques terroristas. Mas eu me recordo do texto do Akerlof, do George Akerlof, Mercado de Limões, basicamente para lembrar que o que ele estava dizendo é o seguinte: eu não consigo diferenciar no mercado um carro usado de boa qualidade de um carro usado de má qualidade. E com isso, os bons carros usados passam a ser precificados como se maus carros usados fossem. Ou seja, isso arruína. A falta de informação ou de certificação sobre a informação arruína o mercado de carros usados. E nós precisamos que alguém certifique a informação. Nós não precisamos de uma certificação, de voltar à era da certificação da informação. Ou seja, nós não precisamos que a algumas pessoas seja dado o poder de certificar a qualidade da informação. E se precisamos, então, alguma forma de censura é necessária? Bom, você colocou uma questão muito complicada, porque, de fato, a internet colocou todo mundo no mesmo nível. Antes, para você fazer um jornal, na frase famosa do Chateaubriand, não sei se foi para o Samuel Weiner ou para quem, o senhor quer ter opinião, tem o seu próprio jornal, o Weiner pelo menos foi ter, mas antes disso, você precisava de uma dinheirama, você precisava ter prédio, pagar jornalista, ter frota de caminhão para distribuir, a indústria, tudo mais. Hoje, tudo isso é muito simples. Você coloca na internet, não precisa de prédio, não precisa de distribuição, não precisa de nada físico, inclusive. No limite, tudo que você precisa de computadores e de uma rede online que já existe, né? Já existe a fibra ótica, tudo. Isso trouxe a possibilidade de uma grande democratização. Muita gente acreditou nisso, muitas pessoas, eu inclusive, falamos em ágora, quer dizer, finalmente a gente teria a ágora ateniense, a democracia direta, a presentificação de todos a todos. A grande praça. A grande praça, falam. Isso. Sobe num palanquezinho e todo Isso. mundo fala. Beleza. O Fernando Henrique, no começo do, 2005, 2006, até decidiu fazer um site, me chamou um monte de gente, eu estava, inclusive, fui lá, e a ideia era essa. E não deu certo. Não deu certo, porque realmente isso virou uma casa da mãe Joana, por um lado, quer dizer, cada um fala o que quer, e por outro lado, muito rapidamente, teve gente que aprendeu a lidar com isso com esmero. Basicamente a extrema-direita. Gente ruim. É espantoso que a esquerda, pelo menos no Brasil, a esquerda tenha um absoluto desinteresse por essa questão. Total.